Existem outras empresas da China que fornecem produtos para quem faz dropship. Só que essas outras empresas, elas não têm a certificação, elas não têm o PRC próprio. Então elas precisam usar o PRC do AliExpress. Só para vocês saberem, hoje, basicamente 96% dos pacotes que chegam todos os dias no Brasil vêm pelo PRC. Só 4% vem fora do PRC. E aí todos esses 4% são fiscalizados pela Receita. Os que estão dentro do PRC, nem todos são fiscalizados porque já foram no momento da postagem. Só que acontece, como eles usam o PRC do AliExpress, a parte logística do AliExpress, isso tem algumas desvantagens e alguns problemas potenciais. Quando você usa o canal logístico do AliExpress, quando chega o pacote na casa do consumidor, ele vem que o fornecedor é o AliExpress. E vem a logo do AliExpress. Nós já tivemos clientes que entraram em contato com a gente desesperados. Carlos, estou sendo processado pelo meu cliente. Mas por quê? Ele se sentiu enganado. Porque ele falou que ele comprou o produto da minha loja. Só que chegou na casa dele um produto do AliExpress. Ele não comprou no AliExpress, ele comprou na minha loja. E aí gera esse problema do cliente se sentir enganado. A gente entende o cliente também, claro, né? Pô, comprou numa loja, chegou do AliExpress, né? E por outro lado tem um outro problema. Isso atrapalha muito a recompra da loja. Para o Bruno, por exemplo, que tem uma loja com uma marca, se chega na casa do consumidor que este produto veio pelo AliExpress, tem um grande problema, porque o AliExpress ele vende para o consumidor final. Então o cliente, o consumidor, ele descobre que ele não precisa mais acessar a loja do Bruno para comprar esse produto. Ele pode acessar o AliExpress e comprar esse produto pela metade do preço ainda. Então atrapalha a recompra, o LTV, como nós chamamos. Quando vem pelo PRC da 3 cliques, nenhuma dessas situações acontece. Pessoal, eu estou entrando aqui agora no prédio onde fica o escritório da 3 cliques. A Thaís, que faz parte da equipe dele, está me esperando para me receber. Ela disse que está aqui. Olha só, cara, só pelo prédio aqui já dá para ver que é muito bonito, cara. Uma salinha de reunião aqui. O prédio aqui é gigantesco. Vamos ver aqui, ó. 3 cliques. Tá aqui, ó. Eu acho que é ela aqui já, ó. Oi, e aí, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Olha lá o homem lá, ó. Filma o homem lá, ó. Fala, pessoal. CEO da 3 cliques. Fiquem à vontade, casa de vocês. Ó, ainda nesse vídeo eu vou bater papo com o CEO da 3 cliques, fazendo vários questionamentos para ele, muitos dos questionamentos que vocês me mandam, tá? Vou falar sobre prazos de entrega, vou perguntar sobre esses problemas que estão acontecendo aí na alfândega, importação não autorizada, imposto, taxa. Eu quero ver se ele vai ter resposta para isso tudo. Então vamos falar sobre a 3 cliques e a FF Order, mas primeiro, Thaís, prazer estar aqui com você. E eu quero conhecer melhor o espaço, melhor o ambiente, para ver como é que funciona aqui. A gente já conheceu a sala do CEO, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho do escritório. Boa. Vamos lá, aqui. Essa aqui é o pessoal do escritório. Parte aí, comercial, galera. Marketing, o RH, Fala, financeiro. pessoal, beleza? O que a mágica acontece. Aqui eles cuidam de quê nessa parte Ó, aqui? aqui nós temos o pessoal que é comercial, né? Aqui o suporte comercial, o CS comercial. Ali nós temos o parte do financeiro. Ao fundo nós temos o pessoal do marketing, né? Especialista no marketing. Aqui nós temos o RH, tá aqui com a gente no dia a dia também. Nossa, top demais, tá vendo, galera? Bem organizadinho aqui. Essa outra sala. Cara, muita gente boa. A gente tem uma parte do suporte, tá? O pessoal já deu uma saída para almoço, mas tem uma parte aqui ainda. Ó, a galera trabalhando pesado aí, hein? É, aqui, o BO é aqui com eles. Mas o que eu quero saber tá aqui, ó. Com o CEO da 3 cliques. Não quero nem saber, eu vou encher ele de pergunta, cara. Tirar satisfação com ele aqui agora. Fala, Brunão. Fala aí, Carlão. Ó, vim te desafiar aqui hoje. Quero saber se você vai ter resposta para tudo. A galera tá com dúvida sobre prazos de entrega, taxação, sobre tributação. Muita gente tem medo. Quero saber se a 3 cliques tem solução para isso tudo. Cara, você sabe que a 3 cliques é a única empresa do mercado que tem sócios brasileiros e chineses. Para que isso? Justamente porque a nossa missão é trazer segurança para a operação dos nossos clientes. Então sim, pode perguntar porque nós somos 100% transparentes. Problemas vão acontecer, mas nós estamos aqui para ajudá-los a resolver os problemas. Então quero ver, bora lá que eu vou te entrevistar agora. Bem. Carlão da 3 cliques, estamos aí com o homem CEO da 3 cliques aqui, galera. Eu vim diretamente com ele aqui para fazer algumas perguntas que vocês costumam mandar para mim, perguntas sobre a FF Order, sobre a 3 cliques. Vocês sabem que eu falo bastante sobre essa empresa aqui no canal, estou sempre recomendando e eu quero tirar algumas dúvidas aqui
aqui e fazer alguns questionamentos, porque eu tenho certeza que a galera também tem essas mesmas dúvidas, tá? E Carlão, eu queria que você começasse explicando pra gente o que é a 3 cliques e o que é FF Order, se tem diferença, se é a mesma coisa, porque eu vejo também que muita gente confunde. Se você puder dar essa explicada aí pra gente. Com certeza. Bom, primeiro eu agradeço o convite, é uma honra, né, estar aqui no canal do Bruno. O Bruno começou como um cliente nosso e se tornou um grande parceiro, um grande amigo. Foi até a China junto com a 3 cliques ano passado, acompanhou e viu toda a estrutura que a 3 cliques tem na China, todo o time da 3 cliques e tudo que a gente vem fazendo, né? Então o Bruno, ele acompanhou toda a trajetória de crescimento da 3 cliques. Bom, acho que para responder essa primeira pergunta eu preciso dar uma contextualizada no sentido de que a 3 cliques é uma empresa que traz soluções inovadoras para o fornecimento de produtos da China. Hoje nós somos um ecossistema, que nós vamos falar um pouco mais adiante, que nós temos várias soluções para quem vende produtos na internet sem se preocupar com estoque, ou seja, para quem faz dropshipping. E aí, para a solução de dropshipping internacional, a empresa que atua na China conosco é a FF Order. Então, portanto, a 3 cliques ela é um grupo, ela é uma holding, onde a solução do dropshipping internacional ocorre por meio da FF Order. Então, se você está usando o sistema da FF Order no Brasil, está sendo atendido pelos agentes da FF Order no Brasil, você está trabalhando diretamente com a 3 cliques. Então, a FF Order é o braço do dropshipping internacional da 3 cliques. Ah, entendi. Então, em outras palavras, a 3 cliques foi fundada no Brasil e a FF Order é uma empresa chinesa que se juntou a 3 cliques e trouxe essa solução de processamento de pedidos internacional, né? Para o dropshipping tradicional, vamos dizer assim, que são produtos vindo da China para o Brasil. E Carlos, bom que você citou esse ponto do dropshipping tradicional que a gente está acostumado, China-Brasil. Eu vejo que muita gente tem uma objeção nesse mercado a respeito da tributação. É taxa o tempo todo, é imposto, são vários. Eu quero entender como é que a 3 cliques que junto com a FF Order lida com isso para contornar esse problema. Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa, né? Até porque quando a 3 cliques iniciou no mercado, e talvez algumas pessoas mais antigas se lembrem que não existia impostos, não existiam taxas para quem fazia dropshipping e vendiam produtos de até $50. Mas desde 2023 o governo do Brasil começou a criar a primeira taxa, que foram os 17% de ICMS, e aí, em 2024, criou uma segunda taxa de 20% de imposto de importação. E aí, somando as duas taxas, que não é bem uma soma 17 mais 20, né? A forma de se calcular dá uma tributação de 44% mais ou menos. O que acontece? O governo criou regras para que qualquer empresa internacional que queira enviar pacotes para o Brasil, se inscreva num programa do governo para que esteja autorizado a recolher os impostos e pagar o governo com relação a isso. E a 3 cliques, pessoal, é a única empresa da China que está inscrita nesse programa. Isso que eu estou falando para vocês podem consultar no site da Receita Federal. Esse programa é o Programa da Remessa Conforme, se você colocar no Google. O famoso PRC, como chamam por aí, né? PRC, Empresas Autorizadas. Você vai ver uma relação de empresas no site da Receita, e a 3 cliques é a única empresa da China que tem essa autorização. Portanto, existem soluções dentro da 3 cliques, por meio da FF Order, para que você envie os pacotes da China já pagando todos os impostos, já estando incluso todos os impostos, e portanto, quando chegar aqui no Brasil, em tese, você não vai precisar pagar mais nada. Mas nós sabemos que o Brasil é o Brasil, né? Então, existe uma regra, mas nós temos as exceções, né? Então, muitas vezes, mesmo já pagando o imposto, quando o produto chega no Brasil, eventualmente ele é, de uma forma aleatória, selecionada pela Receita e ele é tributado novamente, colocado uma nova taxa. É isso que eu queria entender, porque, se a gente está pagando o imposto já muitas das vezes embutido ali no produto, com o PRC, por que taxa de vez em quando? Isso infelizmente, né, dentro do dropshipping, dentro da cadeia que envolve o dropshipping, existe uma etapa ali que foge um pouco do controle de qualquer empresa, inclusive da 3 cliques, que é essa etapa que passa pela fiscalização do governo. E aí, quando o governo está fiscalizando, ele tem os critérios próprios. E aí, ele eventualmente fala, não, esse produto aqui foi pago um imposto, mas a gente entende que esse imposto é insuficiente, então tem que ser pago um imposto complementar. A grande vantagem é que, nesses casos, a 3 cliques tem uma solução. A 3 cliques, ela
paga esse imposto para o cliente. Inclusive, somos a única empresa que consegue gerar todos os boletos referente a essas taxas e pagá-los de forma automática, sem que o nosso cliente tenha que se preocupar com isso. Vocês não fazem ideia do quanto isso poupa trabalho, cara. Porque eu já vi gente sofrendo, e olha que eu tenho muito aluno e eu recebo questionamento disso o tempo inteiro. Bruno, eu tô tendo que pagar boleto por boleto, aí o cara tem que entrar no Correios, colocar o código do cliente ali, e tem problema com o cliente, né? Porque o cliente também vai ficar reclamando. E aí ele tem que clicar ali no botãozinho para gerar um boleto. Esse botãozinho demora para carregar muitas das vezes. E cara, se você for ficar pagando boleto por boleto, é complicado, né? Então isso daí é uma coisa interessante de dizer, que eu nunca tinha dito no canal, inclusive. É bom você ter pontuado. Que a 3Cliques, ela paga taxas que são cobradas, vamos dizer assim, fora do PRC, né? E ainda gera essa quantidade de boletos de forma automática, né? Em massa. Exatamente, porque a gente sabe que, assim, no nosso ecossistema, o nosso cliente, ele tem que ser bom em vender. Ele tem que ser bom em escolher produto, fazer o branding e vender na sua loja. Todos os outros problemas decorrentes da logística, a gente tenta trazer soluções para o cliente, para que ele não tenha que se preocupar com isso. Quando tudo isso surgiu, tivemos dezenas, centenas de clientes que entraram em contato. Puxa, tô tendo que gerar 100 boletos todos os dias para pagar. Então a gente, 3Cliques vai atrás disso. E eu peguei essa época aí, cara. 2023 foi o ano, inclusive, ele citou, e foi o ano que eu dei certo no dropshipping. Então você imagina o que se passava na minha cabeça ali. Na hora que eu dei certo, o governo chegou com um monte de taxa, um monte de coisa assim, que nunca tinha acontecido antes. Eu falei, puxa, cara, na hora que eu dou certo, vem coisa para atrapalhar. E muita gente naquele ano ali surgiu com a ideia de que o dropshipping morreu, vai acabar, agora já era. 2024, lançaram uma nova morte para o dropshipping. 2025 está acontecendo a mesma coisa. E hoje eu já aprendi que é o seguinte, sempre vão existir soluções. E a 3Cliques chegou com mais uma solução. Eu nunca ia imaginar que ia ter todas essas praticidades, ia ter o PRC, que iria existir uma intermediação com a 3Cliques, onde eles ajudariam a pagar as taxas. Eu fiquei muito preocupado em 2023, quando tudo isso de imposto surgiu, mas olha aí, é só pesquisar, galera, é só assistir os vídeos aqui. Agora vocês estão sabendo da 3Cliques, estão sabendo da FF Order. E aí, beleza. Carlos, tem um outro problema que tem acontecido além da taxação, além da tributação. Inclusive, acontece comigo, acontece com os meus alunos também. E eu quero saber como a 3Cliques lida com isso e até explicar o porquê isso acontece. Eu vou explicar para vocês, galera. O cliente compra na nossa loja, a gente paga o produto, processa o produto ali na 3Cliques, na FF Order certinho. Ele é enviado normalmente, é processado, os agentes, os fornecedores lá da China despacham o produto sai da China bonitinho, chega no Brasil. Quando ele chega no Brasil, para aqui na alfândega, os caras da alfândega olham pro pacote e falam assim, não vai entrar não. E eu não sei porque isso acontece, cara. Eles simplesmente chegam e falam, não vai entrar, e aí quando você vai colocar o código de rastreio do cliente, aparece escrito ali, entrada não autorizada. Meio que isso, né? Importação não autorizada, alguma coisa assim. E para onde esse pacote vai? É isso que eu quero que o Carlos me explique agora, para onde esse pacote vai e o que a gente deve fazer, o que a 3Cliques tem de solução para isso. Perfeito. Na verdade, assim, a 3Cliques, pessoal, ela vai sempre buscando se adaptar mediante as regras que o governo vai criando e as novidades que vão sendo implementadas, né? A grande vantagem é que, como nós somos uma empresa certificada pelo governo, nós participamos das reuniões com o governo. Toda vez que a Receita Federal vai fazer uma reunião com as empresas certificadas, ela comenta das próximas mudanças que vão ser feitas. Então a gente tenta antecipar isso para os nossos clientes. É claro que nem sempre isso dá para ser 100% antecipado. Então o que acontece? Essa questão da importação não autorizada, ela ocorre em dois momentos, né? Ela pode ocorrer em dois momentos. Um momento é antes do produto ser postado na China, tá? Então a 3Cliques faz todo o processo da declaração do produto e se eventualmente o produto dá como uma importação não autorizada, a gente vê qual foi o problema e a gente faz a correção necessária para somente postar um produto na China que nós temos certeza que ele vai entrar, tudo bem? Ou pelo menos aumentam as chances desse produto entrar. Então, esse é um primeiro ponto, né?
que nenhuma outra empresa consegue fazer, porque elas não têm a certificação do governo. Então elas dependem do canal logístico, por exemplo, do AliExpress, vão mandar pelo PRC do AliExpress e eles não têm esse controle. Entendi. Então, se já deu Inclusive, não... é bom falar que esse PRC do AliExpress é um, o PRC da 3Cliques é Perfeito. outro. Tanto é que hoje eu envio pelo PRC da 3Cliques e uma diferença que eu percebo é que a etiqueta nos pacotes não vem com o logotipo do AliExpress, o que é um ponto muito positivo. Porque imagina só o cliente, mesmo que você envie pelo PRC, mas seja o PRC do AliExpress, o cliente receber ali uma etiqueta com o logozinho do AliExpress. Imagina aí, ele vai saber que você pegou ali da China, pegou do AliExpress, pode gerar uma má reputação. Hoje em dia, nos pacotes aqui, cara, Inalador, outras lojas também, não estão vindo com o logotipo do AliExpress, né? Isso é uma boa solução de se falar também, né? Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, eu vou explicar da importação não autorizada e na sequência a gente fala das diferenças dos Só para não PRCs. esquecer, eu coloquei só para não Perfeito. esquecer. Essa não estava no script, mas foi um bom Sim. ponto. E aí o que acontece, pessoal? Aí o produto, ele vem para o Brasil. Só que a Receita Federal, de forma aleatória, ela seleciona alguns pacotes para fazer uma fiscalização. Isso acontece. E Tem aí, algum critério? não, é aleatório. É um serviço que eles fazem. E aí, às vezes, o produto ele para por uma fiscalização aqui no Brasil e a alfândega analisa. Se deu tudo certo, se não tem nenhum tipo de problema, ele libera. Porém, pode acontecer algumas situações. Por exemplo, por algum motivo, pode ser que o produto que esteja lá é um produto que requer uma certificação das agências reguladoras no Brasil. Ele precisa ter licença da Anvisa, do Inmetro, Anatel. E aí, se ele não tiver, quando a Receita para esse produto, na importação não autorizada. Ou se eventualmente o produto, por algum motivo, é proibido, não poderia ser enviado, também da importação não autorizada. E aí, nesses casos, a FF Order tem feito ou o reembolso do cliente, ou se for uma situação que é possível se reenviar o produto, a gente faz o reenvio do produto. Isso tem a ver também com a declaração ali do produto, como ele foi declarado, o nome que foi colocado? Isso é na etapa quando o produto está na China. Então, lembra que eu falei que pode acontecer quando o produto está na China ou quando ele já está no Brasil? É, porque já aconteceu comigo isso. E olha que engraçado. Era o inalador e parece que a maneira como escreveram o inalador deu a entender que era alguma espécie de vape, alguma coisa assim que soltava essas fumaças também. E aí foi mudar a declaração ali, o nomezinho, e aí acabou de ter problema. Exatamente. Como eu disse, né? Desde que o governo criou o programa da remessa conforme, toda a fiscalização dos pacotes, eles têm mudado a cada dia e a cada dia tem se tornado mais profissional. Eu vou dar só um exemplo aqui, Brunão, que não existia, não acontecia. Por exemplo, você que está ouvindo a gente, você que tem uma loja que já vende, faz dropshipping, você por acaso fiscaliza se o cliente que comprou na sua loja, ele está colocando lá o nome dele e o CPF dele. Você fiscaliza se o CPF dele é o mesmo do nome? Uma pergunta. Isso é interessante você falar. Não, normalmente o cliente não fiscaliza isso. Só que isso é uma das causas que dá importação não autorizada, porque, olha, o nome da pessoa é Bruno Baker, só que o CPF dele é Joaquim da Silva. Então já dá uma não conformidade. Outro exemplo. Às vezes tem gente que compra e coloca o CPF de uma pessoa que já faleceu. Coloca o CPF do tio dele que faleceu. Aí a Receita olha e fala, mas como que uma pessoa morta está fazendo a compra de um produto ou está importando um produto da China? Cara, eu vou te falar, eu identifiquei esse problema sofrendo isso na loja. Eu percebi que o CPF, a galera colocava ali CPF diferente do nome. Vai até uma dica aí para quem faz dropshipping. Sabe o que eu fiz no meu checkout? Ali no checkout onde aparece o campo para preencher o CPF, eu mudei ali no código e coloquei assim, CPF, entre parênteses, referente ao nome. Porque aí a pessoa sabe que tem que colocar o CPF certinho, referente ao nome completo que ela colocou, entendeu? Isso deu uma diminuída nos problemas. Mas é bom ter pontuado, eu nunca pontuei isso aqui no canal e o Carlos falou agora, que é um dos motivos aí, né? Não, porque cada vez mais o processo do dropshipping, ele tem se tornado mais profissional. Então, a Receita tem fiscalizado e tem exigido que as empresas que trabalham neste mercado fiscalizem. Só que aí fica aquela questão, né? O dono da loja pode falar, não, mas essa responsabilidade é do fornecedor. Mas o fornecedor está lá na China, ele tem que saber quem que é o cliente que está comprando na sua loja. Quer dizer, então assim,
A gente vai sempre, essa é a vantagem da 3 Cliques participar das reuniões do governo, porque a gente vai sempre orientando os nossos clientes, orientando os nossos parceiros, que aí divulgam para toda a base de clientes, que a gente quer que o serviço se torne cada vez mais benéfico e mais profissional. Mas aí também precisamos que cada dono de loja também se adapte diante das novas exigências do governo. Né? Aí acho que a gente poderia comentar um pouquinho da diferença do PRC, né? Do AliExpress da 3 Cliques. Sim, exatamente. Porque hoje eu estou enviando com o PRC da 3 Cliques, etiqueta bonitinha ali, não tem nenhum AliExpress. Perfeito. Na verdade, assim, né, pessoal? Existem outras empresas da China que fornecem produtos para quem faz dropshipping. Só que essas outras empresas, elas não têm a certificação, elas não têm o PRC próprio. Então, elas precisam usar o PRC do AliExpress. Só para vocês saberem, hoje, basicamente 96% dos pacotes que chegam todos os dias no Brasil vêm pelo PRC. Só 4% vem fora do PRC. E aí todos esses 4% são fiscalizados pela Receita. Os que estão dentro do PRC, nem todos são fiscalizados, porque já foram no momento da postagem. Só que acontece, como eles usam o PRC do AliExpress, a parte logística do AliExpress, isso tem algumas desvantagens e alguns problemas potenciais. Primeiro deles, o Bruno mencionou, quando você usa o canal logístico do AliExpress, quando chega o pacote na casa do consumidor, ele vem que o fornecedor é o AliExpress e vem a logo do AliExpress. Portanto, nós já tivemos clientes que entraram em contato com a gente desesperados. Carlos, estou sendo processado pelo meu cliente. Mas por quê? Ele se sentiu enganado, porque ele falou que ele comprou o produto da minha loja, só que chegou na casa dele um produto do AliExpress. Ele não comprou no AliExpress, ele comprou na minha loja. E aí gera esse problema do cliente se sentir enganado. A gente entende o cliente também, claro, né? Pô, comprou numa loja, chegou do AliExpress, né? E por outro lado tem um outro problema. Isso atrapalha muito a recompra da loja. Para o Bruno, por exemplo, que tem uma loja com uma marca, se chega na casa do consumidor que este produto veio pelo AliExpress, tem um grande problema, porque o AliExpress, ele vende para o consumidor final. Então o cliente, o consumidor, ele descobre que ele não precisa mais acessar a loja do Bruno para comprar esse produto. Ele pode acessar o AliExpress e comprar esse produto pela metade do preço ainda. Então atrapalha a recompra, o LTV, como nós chamamos. Quando vem pelo PRC da 3 Cliques, nenhuma dessas situações acontece. Por quê? Porque ele comprou o produto na loja do Bruno e chega na casa dele um pacote dizendo que o fornecedor do produto é a 3 Cliques. Então, se ele questionar o Bruno fala, não, a 3 Cliques é a empresa que presta serviço para mim na China. Isso não tem nenhum problema. E se o consumidor tentar comprar o produto diretamente na 3 Cliques, ele não consegue, porque a 3 Cliques não vende para o consumidor final. Ela presta um serviço para quem faz dropshipping. E como faz para a galera ter acesso a esse PRC da 3 Cliques e começar a enviar? É só pedir, é só chegar lá, iniciante já pode começar? O que acontece, pessoal, sendo 100% transparente como eu sempre sou, né? Claro que a FF Order, lá na China, ela oferece as duas opções, PRC do AliExpress e PRC da 3 Cliques. Por quê? Porque tem cliente que não está interessado na experiência do consumidor, não está interessado em construção de marca, ele quer simplesmente vender um produto o mais barato possível e ganhar um dinheiro no curto prazo. Então o PRC do AliExpress é mais barato. Exatamente. Então, para esse tipo de cliente, a gente precisa ter uma solução mais barata, que é o PRC do AliExpress. Só que tem uma série de problemas atrelados a ele. O cara não tá focado em branding, é o que a gente fala muito aqui no canal. Não tá. Ele tá focado em vender algum produto, escalar um produto ali rápido, ganhar um dinheiro e depois ver o que ele vai fazer da vida dele. Então não é o que a gente sugere. Então nós sempre explicamos para o cliente. Porque tem um outro problema, Brunão. Quando vem pelo PRC do AliExpress, o produto chega na casa do consumidor, se o consumidor não está na loja, na casa dele, o produto veio da China, chegou na casa do consumidor, o consumidor não estava na casa dele. Esse produto, ele volta para a Receita. E aí, acabou, você perdeu esse produto, não tem como ser reenviado. Então é uma compra perdida. Já se você usa o PRC da 3 Cliques, se o cliente não está na casa dele no momento em que o produto chega, esse produto volta pro galpão da 3 Cliques. Que fica em São Paulo. Fica em São Paulo. E a 3 Cliques entra em contato e fala, Bruno, voltou um produto seu aqui, o cliente não estava na casa, o que você quer que a gente faça? Aí o Bruno, não, pera um pouquinho, liga pro cliente, opa, o cliente falou, pode reenviar. E a gente reenvia pro cliente. Então isso ajuda na experiência do cliente final para quem trabalha com branding. Isso é maravilhoso, cara. E assim, vou falar para vocês, galera.
a diferença do PRC do AliExpress para o PRC da 3 Cliques não aumenta muito no preço. Eu digo isso porque eu estava conversando com a Thaís, que está aqui nos bastidores também, com o pessoal lá no evento agora que a gente participou essa semana no Drop Summit, e eu falei qual é a média, né? Perguntei qual é a média aí que aumenta se os meus alunos começarem a usar a PRC da 3 Cliques, e eles falaram, né? $1, $1,50, no máximo $2. Então, cara, o que é $1, $1,50? Você pode até aumentar o ticket do produto aí, construindo um brand. Pelo menos, né, você vai construir uma marca e vai permanecer no longo prazo. Então, eu vejo muito mais vantajoso o PRC da 3 Cliques. E assim, surgiu uma outra pergunta aqui na minha cabeça que eu acho importante. Eu nem pensava em fazer essa pergunta, mas eu creio que muita gente tem dúvida, muito aluno me faz também. Questão de comunicação. A galera que está iniciando, tá começando no dropshipping agora, muita gente até comenta aqui nos vídeos. Mas para entrar nessa FF Order aí, para entrar nessa 3 Cliques aí, eu tenho que ter um volume de vendas? Eu tenho que pagar algum tipo de mensalidade? Eles vão me atender bem lá? Vai ter uma pessoa para me atender diariamente? A galera fica com dúvida. Se iniciante, tem acessibilidade na FF Order e 3 Cliques? Perfeito. O iniciante, sim, ele é muito bem-vindo e tem total acesso a 3 Cliques. Vou explicar só algumas particularidades para que vocês entendam. Primeiro, se você for operar pela FF Order, não tem custo algum, por exemplo, de assinatura, não tem custo algum para você operar. Se você precisa estar vendendo muito para ser cliente da FF Order, não. Porém, você precisa ter vendido. O que eu estou querendo dizer? Isso. Né? Você precisa ter uma venda. O que eu quero dizer com isso? A FF Order é uma plataforma de processamento de pedidos. Portanto, nós atendemos clientes que têm pedidos para processar. Para você ter pedidos para processar, você precisa ter tido uma venda na sua loja. Então, qual que é a grande dificuldade, né? Quem não deve procurar a FF Order neste momento ainda? É quem ainda está começando, quero escolher um produto para vender, quero fazer uma cotação de um produto antes de ter vendido. Neste caso, nós somos super transparentes e falamos, olha pessoal, o melhor lugar para você minerar e encontrar um produto para você vender é o AliExpress, porque lá é uma grande vitrine de todas as fábricas da China. Até hoje eu minero lá e eu falo pra galera, tem aula de mineração aqui, AliExpress, TikTok, todos esses sites aí que a galera tá acostumada a minerar. Perfeito, então você minera por lá, sobe o produto na sua loja, a hora que você tiver uma venda desse produto, aí você pode procurar a FF Order para processar esse pedido. Por que isso, pessoal? E a FF Order consegue arrumar todos, qualquer um que eu quiser? Qualquer produto que está na China, nós conseguimos fornecer. Deixa eu explicar como funciona. O AliExpress é uma vitrine das fábricas e quando você manda o link do produto no AliExpress, o nosso time na China consegue saber qual é a fábrica que produz esse produto. E aí nós vamos direto na fábrica negociar o preço dele, tá? Então, tendo uma venda, você pode entrar em contato com o pessoal da FF Order, que eles vão te atender para processar o pedido. Esses são os chamados agentes. Os agentes da FF Order. Fala com você, troca ideia no WhatsApp e vai de encontro às fábricas para cotar preço, né? Para procurar o produto que a galera quer. Eu falo muito sobre agente aqui, então a galera já deve estar ciente, tem outros vídeos aqui no canal explicando o que são agentes. Beleza. Então, se o iniciante quiser, ele consegue entrar tranquilamente, tendo uma venda, nesse drop tradicional, enviando da China para o Brasil. Mas eu sei que a 3 Cliques também tem outros tipos de drop, né? Vamos dizer assim. Se a galera quiser fazer, quais são as outras funções? Pessoal, o que a gente foi percebendo dentro da empresa, né? Trabalhando esse tempo todo com os clientes? Que, querendo ou não, esse drop tradicional, onde você tem que montar uma loja em alguma plataforma, você tem que colocar um checkout na sua loja, você tem que escolher um gateway de pagamento, você tem que minerar produto, você tem que achar um fornecedor, você tem que aprender a fazer tráfego pago. A gente acabou percebendo que essa é uma jornada onde muitos clientes acabam desistindo no meio do caminho, porque é uma jornada complexa. Então, nós procuramos trazer uma solução que nós entendíamos que era mais fácil para quem quer começar, ter a sua primeira experiência de venda na internet. Então, o que nós falamos hoje dentro da empresa é, se você nunca vendeu nada, se você nunca montou uma loja, você não tem experiência nenhuma no mercado digital e você quer começar a vender produtos
sem ter que se preocupar com o estoque, fazendo dropshipping, qual a melhor opção para você? A sugestão da 3 Cliques é que você comece pelo dropshipping nacional, dentro dos marketplaces. O que significa isso? Significa que nós temos uma outra empresa, uma outra operação que se chama Seu Armazém Drop. Essa operação nós temos dentro do nosso galpão em São Paulo mais ou menos 1000 produtos à disposição para que você possa escolher qual produto você mais se identifica e você pode anunciar esses produtos dentro dos marketplaces. Inclusive nós entregamos para você uma loja montada na Shopee com 50 anúncios de produtos que nós temos em estoque, produtos esses validados e que têm vendas recorrentes diariamente. Por que nós entendemos que essa é a melhor saída para o iniciante inexperiente ainda com o digital? Porque a gente já entrega uma loja montada na Shopee, você só precisa acompanhar para ver se vai sair vendas na sua loja, porque a Shopee ela já tem todo um tráfego orgânico. Milhões de pessoas acessam a Shopee diariamente para fazer compras. E eles vão ver a sua loja e vão ver um produto que lhes interessa. Saindo a venda dos produtos, basta você avisar o time da 3 Cliques por meio do seu Armazém Drop para que a gente faça todo o processamento do pedido. Então a gente entende que essa é uma solução muito bacana. Porém, essa solução ela teria que ter a gente tem que se resguardar para que a experiência do cliente seja boa. Por quê? Imagina que eu tenho 100 mil clientes que querem vender produto na internet. Se eles quiserem vender produtos que estão na China, em tese não tem problema, porque na China a gente tem milhões de fábricas e os produtos em tese não acabam. Porém, para o dropshipping nacional, como eu expliquei, a gente tem 1000 produtos no estoque. Uma limitação. Eu tenho uma limitação de categorias e uma limitação de estoque. Então eu preciso limitar o número de clientes do seu Armazém Drop. Portanto, como eu consigo limitar esses clientes? Eu coloco uma barreira inicial de acesso, que é uma assinatura mensal. Então, para os clientes que querem fazer dropshipping nacional com a 3 Cliques dentro do seu Armazém Drop, vender produtos na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre, vocês podem se tornar assinantes dessa plataforma, uma assinatura mensal. Você assina um mês, tem a experiência, renova pelo outro mês, ou se você achar que não faz sentido, você pode sair. O que nós temos observado é, os clientes entram, eles têm a primeira experiência de venda. Eu sou muito transparente, Bruno. Você não vai ficar milionário como o Bruno é, vendendo produto na Shopee, tá? O Bruno ficou milionário vendendo produtos no seu e-commerce próprio. Só que a Shopee ou o Mercado Livre, no dropshipping nacional, é a porta de entrada. É onde Fora você que é uma vai ter... escola também, para a pessoa aprender várias coisas. É isso. É você levantar o seu primeiro dinheiro, é você fazer 10 mil, 20 mil, 30 mil em vendas. Pô, agora eu vi que esse negócio funciona. Agora eu quero me aprofundar, eu quero dar um próximo passo. Agora eu quero montar minha própria loja. Eu quero agora criar uma marca. Pô, legal. A gente fala do funil, né, dos clientes. Você já não está mais no topo do funil, você já está indo para o meio do funil. E aí a gente fala, pô, vem pro drop tradicional. Aqui você realmente pode transformar a sua vida. Sim. Mas você você requer uma dedicação muito mais intensa, um desafio é muito maior. Só que você está ao lado de especialistas que vão te ajudar nessa trajetória, tá? Então essa seria a jornada que a gente entende que é interessante aqui. Boa. Do topo do funil para o meio. Só que nós temos a solução do fundo do funil, que é uma outra solução. Para a galera ainda mais avançada. Tá? Que aí eu vou dar até o exemplo do Bruno, né? O Bruno tem um produto, tá aqui, né? Um produto que ele desenvolveu, que ele criou do zero, que ele construiu uma marca, toda uma autoridade no mercado, e ele tem muitas vendas desse produto diariamente. Então, eu virei para ele e falei, Bruno, vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem. Cara, você vende 50 produtos desse todos os dias. Você concorda comigo que em um mês você vai vender, sei lá, 1.500 produtos desse? Então vamos fazer o seguinte, a 3 Cliques ela vai trazer esse produto da China para o Brasil e vou deixar no meu estoque aqui no Brasil. Portanto, você, Bruno, você pode trabalhar com 2 estoques desse mesmo produto. Um estoque sendo enviado da China ou um estoque sendo enviado do Brasil. O que melhora muito a experiência do consumidor final. Porque ele pode comprar esse produto e receber em 2 dias, em um dia, dependendo. Como se fosse um frete expresso. Exatamente. Então, o Bruno ainda pode ganhar mais dinheiro, porque o custo para o Bruno desse produto é o mesmo, sendo enviando da China ou enviando do Brasil. A diferença é que enviando da China, ele pode vender mais barato, porque o prazo de entrega é maior. Ou ele pode adicionar um frete express e vender o produto mais caro, mas com uma entrega muito mais rápida, estando o produto no Brasil. Então, esse é o dropshipping híbrido
que nós chamamos aqui na 3 Cliques, que nós entendemos que é sim para os clientes que estão lá no fundo do funil, clientes que já têm vendas validadas e recorrentes de um determinado produto. Normalmente esses clientes já têm um branding, já trabalham uma marca, e aí sim eles nos procuram, porque a 3 Cliques cuida de todo esse processo de importação desse produto, porque ele vem de navio, ele vem via marítimo. Então a gente traz esse produto para o Brasil. Se o produto precisa de uma certificação, de uma licença, precisa tirar Anvisa, Inmetro, Anatel. O meu, por exemplo, cara, eu achei que eu nunca ia conseguir, porque para tirar Anvisa, isso daqui é produto de saúde, né, galera? Então, para tirar Anvisa, eu acho... Nossa, eu já tinha pesquisado pra caramba, eu via muita dificuldade, mas com a 3 Cliques eu consegui. Pois é, e aí a gente traz esse produto, ele estando aqui no Brasil, além de você conseguir vender mais o seu e-commerce, você consegue também ampliar o mapa de mundo, porque esse produto, estava conversando com o Bruno nos bastidores, esse produto que já é dele, já tem uma marca, ele já tem vendas validadas no e-commerce dele. Por que não o Bruno vender este produto também dentro dos marketplaces aqui no Brasil? Dentro da Shopee, da Amazon, do Mercado Livre. Por que não ele pegar esse produto e vender para distribuidores em farmácias, por exemplo, em todo o Brasil? Ou seja, o mapa de negócios começa a ampliar e aí sim você vai escalando o seu negócio e aumentando o seu faturamento substancialmente. Boa, e última perguntinha rápida para finalizar. Explica pra gente a diferença de prazos de entrega, tanto de drop híbrido quanto drop internacional, quanto com marketplaces também. Perfeito. Bom, vamos lá. O drop internacional / tradicional, o prazo de entrega, ele vai variar muito de acordo com aonde está o consumidor final dentro do Brasil. Porque o Brasil, ele tem uma dimensão de um continente, né? Agora a gente fala assim, se o cliente que comprou está na região sudeste e sul, a gente pode trabalhar ali com um prazo de 10 a 15 dias para esse produto chegar. Nós já tivemos experiências maravilhosas, recordes, do produto chegar em 6 dias. Mas é um cliente que já tem uma marca, já trabalha com a gente todos os dias, o produto já está no estoque na China, a hora que sai a venda na loja dele, ele já processa. Então deu tudo muito certo, chegou em 6 dias. Então a gente fala que um prazo muito bom são 10 dias, e aí, eventualmente, como a gente pode ter algum tipo de problema, porque tem uma parte que não depende da gente, né, pessoal? São as greves que tem na Receita Federal, são as greves nos Correios, na aduana. Então, a gente fica um pouco refém disso, porque essa etapa ocorre dentro do governo, tá? Mas de 10 a 15 dias, acho que é um prazo bacana pro drop internacional. O drop nacional, se ocorre dentro do marketplace, é o seguinte, se você processar o pedido até as 11 da manhã, no mesmo dia o produto é postado, porque é uma obrigatoriedade do marketplace. Já o drop nacional pro e-commerce, a gente faz o envio em 24 horas depois que o cliente processa o pedido com a gente. E aí vai depender da onde o consumidor final tá, e aí um prazo aí de 2 a 5 dias para chegar é um prazo bacana. Diante de todas essas soluções, tanto drop com marketplace, quanto drop internacional com a FF Order, eu estou deixando links aqui na descrição, caso você queira ou o marketplace ou também a FF Order, tá? Se você não sabe o que é cada um, volta o vídeo aí, entende melhor, tá? Para você saber qual link deve clicar. Se você quer começar, como o Carlos disse, com essa porta de entrada ali na Shopee, o nacional, estou deixando o link aí embaixo. Agora, se você já tem uma loja pronta, já tem pelo menos um pedido vendido, quer fazer o drop internacional, estou deixando o link da FF Order aí para você se cadastrar, que é totalmente gratuito, tá? Carlão, obrigado pelo papo, viu? É um prazerzão estar com você aqui. Pessoal, continue acompanhando o canal aqui, os vídeos. Se você gosta desse bate-papo, deixa o seu like aí também. E a galera pode te seguir no Instagram lá? Pô, por favor, pode seguir no Instagram, coloca aí embaixo, depois na descrição, @3clicksdrop, é o nosso Instagram, vai ser um prazer recebê-los, falar com todos vocês lá, estamos à disposição, pessoal. Valeu, pessoal, abraço, tamo junto, até a próxima.